Shalom. Vamos entrar agora no tema da obediência a Deus no casamento. Importantíssimo. Dizer que é sempre um prazer estar aqui e compartilharmos a palavra de Deus de uma forma ampla, com um espírito divino para o equilíbrio emocional de um casamento. Este tema está dentro do ouvir a Deus, entender a voz de Deus dentro do seu caráter. Presta atenção, nós vamos entender hoje o que é a verdadeira submissão da mulher e quando é que a mulher deve ser submissa e como é que isso está plasmado no acordo da obediência a Deus num casamento. Importa referir que a busca por um caráter íntegro fortalece a capacidade de obedecer aos princípios divinos, mesmo diante de desafios. Portanto, a sabedoria é a base, é a semente para a sobrevivência do casamento. Então, se você não olhar naquilo que nós estamos a falar desde o princípio, que é o namoro, você olhar que o seu namorado não é sábio, a sua namorada não é sábia, é inconsequente, é imatura, não adianta ir para o casamento. Trata o assunto ali no namoro. Ali você vai saber se deve continuar ou não. E se você deve parar, não será pecado. Se você continuar, você também sabe que não é pecado, mas vai arcar com as consequências. Ambas as partes, dentro da sabedoria, você sabe que tem consequências, boas ou más. Então, eu vou direcionar o meu querido, a minha querida, para Efésios capítulo 5, livro de Efésios capítulo 5, no seu versículo 22 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Então, nós já falamos que isto é uma questão, é um princípio que vem dentro do casamento entre Cristo e a igreja. Então, a mulher é representada pela igreja e o marido é representado por Cristo. 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Já que falei, sendo ele próprio o salvador do corpo. Portanto, este corpo é o casamento. Então, um homem sábio, ele tem sempre diretrizes espirituais. Deus sempre agrega valor através do seu espírito, agrega amizades, agrega uma estação de amizades que levam o casamento dele a bom porto. Vamos abrir aqui um parênteses. Você é casado, mas tem amigos solteiros. Você é casada, mas tem amigas solteiras. E você diz que quer levar um casamento. O solteiro tem a sua própria linguagem. O casado tem a sua própria linguagem. Quando você encontra amigos decentes casados, eles não vão te aconselhar você a ficar no meio de uma festa até às tantas horas e ir para a sua casa de madrugada. Então, isto faz parte do caráter do homem para agregar valor no corpo, que é o casamento. Então, se o marido fizer um bom papel e ser a cabeça, então ele vai se tornar uma boa cabeça, porque um comboio que tem uma cabeça variada não vai a bom porto, vai descarrilar. Amém? De sorte que assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Nós, igrejas, nos sujeitamos a Cristo porque Cristo nos trata com amor. Nós temos a garantia de convivência com Cristo, de uma perfeição, onde não há engano, onde não há mentiras. O relacionamento da igreja com Cristo não há mentiras, Cristo não engana, Cristo não mente, Cristo não troca as palavras, Cristo não troca os pés com a igreja.
Ele vem e aí a gente vai representar esta sintonia com as 10 virgens. Ser chamado de marido, tanto o homem promíscuo como a mulher promíscua, ambos são chamados um marido, outro a esposa. Mas o caráter que plasma a conduta de cada um deles é que vai dar a diretriz se é um terreno fértil com bons frutos, que dá bons frutos ou não. A Bíblia diz que haviam 10 virgens e elas foram para esperar o noivo. E 5 virgens acabaram o seu azeite nas suas tochas. O que mais me chama a atenção é que ambos os lados o nome eram virgens. Mesmo com as tochas sem o azeite, o nome não mudou. Portanto, uma lâmpada apagada, o nome é lâmpada apagada, lâmpada acesa. Cristo não muda isso. Mas a palavra de Deus diz que essas 5 virgens não eram submissas a Cristo, porque elas não sabiam que no meio de determinadas situações, elas tinham que manter o azeite dentro das tochas, a meio às dificuldades. Então elas foram brincando. Então foi um relacionamento torpe que a consequência foi elas ficarem no lado de fora. Não irem para as bodas, não usufruírem das bodas com Cristo. E portanto, quando a gente vem aqui e diz assim, de sorte que a igreja esteja sujeita em tudo ao seu marido, toda mulher sujeita-se a um marido com propósito. A igreja sujeita-se a Cristo porque Cristo tem propósitos. Ele fez promessas que cumpre e ele disse mais, aqueles que perseverarem, ele está aí para o Pai e vai preparar mansões para a esposa, que é a igreja. Então, um esposo que não sabe suprir as necessidades emocionais, as necessidades básicas, físicas de sua esposa, não está preparado para casar. Aí vamos abrir um parênteses. Meninos de papais e mamães que assumem compromissos, porque o pai tem dinheiro, a mãe tem dinheiro para fazer um casamento e vai para o casamento dar vida à cara a uma determinada mulher. Quando chega ali, ele priva. Tu não podes trabalhar, tu não podes fazer isso, tu não podes ir para o lado. Quer dizer, ele torna a vida da esposa um inferno. Meninas de mamães que vão para o casamento sem alguma preparação. Absolutamente nenhuma. Ela não sabe o que vai fazer no casamento. Ela não tem noções. Ela não aprendeu nem nas bases familiares, nem nas bases da igreja. Não há uma continuação do legado do casamento de Sara. Uma base de continuação do legado do casamento de Abraão. Não há. Há um engano. Aí o espírito de Jezabel entra. A falta de visão. O homem perde a visão como Sansão perdeu a visão. Por causa de quê? A falta de obediência a ouvir a voz de Deus dentro do casamento. Às vezes eu chego para determinadas pessoas e eu digo assim, depois de ouvir alguém a queixar-se disto ou daquilo sobre um casamento, eu digo, olha, infelizmente eu devo lhe dizer que o homem com quem você está não é seu. Houve uma má escolha. E apesar de vocês terem X filhos, isso não significa que vocês estão preparados para manter esse casamento. Infelizmente ou felizmente nasceram os filhos. Mas vocês não foram feitos um para o outro. Vocês são pares destrocados. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que os meus filhos conhecem a minha voz. O pastor, quando vai no lugar para tomar contas das ovelhas, ele não fica dentro do curral. Ele fica aqui do lugar onde alberga as ovelhas, aliás. Ele fica aqui na porta para defender a ovelha. Mas ele não consegue defender ovelhas irrequietas, ovelhas sem um legado, ovelhas sem uma diretriz, ovelhas rebeldes. E nós encontramos no casamento muitas vezes uma ovelha homem rebelde ou uma ovelha mulher rebelde. E é impossível Deus entrar ali com a sua voz e ajustar os critérios de convivência.
matrimonial entre ambos os seres de sexos diferentes e eles com o próprio Deus. É muito importante. Primeiro, nós vamos basear-nos no princípio que Deus visitava Adão e Eva no jardim todos os dias às 18 horas, no pôr do sol. 17, 18 horas. E uma das coisas que muito me chama a atenção é que naquela altura Deus vinha para falar com o homem, mas a Eva não participava nas conversas. E por que Deus continuava e nunca chamou a atenção no homem? Porque o homem é a cabeça. O homem tinha que delinear o matrimônio. Então cabia Adão dizer assim: Eva, o Senhor chegou, venha para cá e vamos conversar. Daí foi muito fácil a serpente astuta, milenar, entrar no circuito do casamento e fazer com que Eva pecasse e fizesse o seu marido também pecar. Então a obediência, se a Eva soubesse o seu papel, ela ia obedecer o seu marido em todo lugar que o marido tivesse, porque o marido não estava a conversar com o diabo, estava a conversar constantemente com Deus. Então, onde há uma interligação de conversa entre o casamento, entre os cônjuges e Deus, Deus aloca sobre esse casamento princípios tácitos de convivência. Vão falar a mesma linguagem, apesar de terem temperamentos diferentes. Vão falar a mesma linguagem, apesar de um trabalhar e o outro não trabalhar. Um ter mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, o outro não. Haverá ali o amor, a cumplicidade. Há casais que estão há 50, 60 anos, a mulher nunca trabalhou, mas o marido ganha o seu dinheiro, traz a mulher e a mulher faz a gerência, como a Bíblia diz. Mulher sábia, quem achará? Então é importante referir que a obediência dentro do casamento é um princípio fundamental, é uma diretriz fundamental para manter o equilíbrio emocional do casal. Deus abençoe.